Fala galera, estamos aqui de novo para gravar mais um Ark 2P. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Satoshi. Opa! E estamos aqui com o Samuel também, que tá rouco, então... Tô debilitado hoje. Para nossa sorte, ele vai falar menos. Olha só, que facada pelas costas. Vai ficar mais fácil na hora de editar. É verdade. E hoje o nosso tema é o filme A Origem. Pra quem ainda não assistiu, dá um pause aí, vai assistir, depois vem ouvir, porque vai ter muito spoiler na nossa gravação aqui. E se você é arquiteto e não viu o filme, acho que era obrigação ter visto. Já cobrando. Beleza, já perdemos ouvintes. Nossos 13 ouvintes já temos 3 a menos agora. Não, mas ainda em São Paulo, que tá um frio, obviamente eu estou sofrendo com isso. Né? Vale a pena aí assistir o filme nesses dias frios, aí é um bom momento. Dá pra comprar no próprio YouTube ou no Now, sei lá. Eu assisti pelo Now. Ainda existe Blockbuster pra alugar? Não existe mais, né? Agora é Americanas. Era legal, mas não existe mais. Então vamos lá. O filme... Quem pode fazer um resuminho aí? Eu vou começar. Na verdade, brisa, assim, né? Acho que pra gente poder seguir uma linha de raciocínio aqui e falar sobre as nossas interpretações, a nossa ligação com a arquitetura sobre o filme, talvez a gente vá seguir um pouco a história do filme para conseguir explicando para vocês algumas coisas que a gente vai entendendo a ver com a arquitetura. Não necessariamente a gente vai contar o filme numa ordem totalmente correta. Então não deixem de assistir o filme só porque a gente vai contar o filme inteiro aqui. Não, mesmo porque se você só ouvir o que a gente tá falando vai dar uma confusão mental absurda. Nossa. Porque o filme é realmente complexo. E assistindo com tudo, com imagem já é difícil de entender. Imagina você só ouvir, velho, desencana. Mas eles fazem uma ligação da realidade com o mundo, talvez com o subconsciente das pessoas, né? Onde as coisas são criadas, são desenvolvidas, e a realidade é um produto disso também, né? De uma certa maneira. Mas que as coisas são criadas lá. E aí o filme decorre em cima de um problema que precisa ser resolvido. E aí a arquitetura torna-se uma solução ali para que o filme aconteça. É uma ferramenta, né, para solucionar. Então, começando ali o filme... o Leonardo DiCaprio, que é o principal. Que lindo! Linda! Já mereceu o Oscar nesse filme, né? Tem que fazer uma voz feminina. Ele é um especialista, acho que a gente pode dizer, meio que especialista em entrar no sonho dos outros para adquirir informações dos outros. E como se fosse um ladrão de informações ali, muitas vezes contratado por empresas e tal. O que dá pra entender é que isso num filme é uma coisa meio normal, né? Não normal, mas comum, assim. As pessoas praticam isso, né? É um filme técnica. Numa época meio que atemporal ali, né? Não dá pra saber se é muito futuro, se talvez hoje, presente, como se aplica aquilo lá, né? Essa tecnologia. Uma questão né? Por que uma pessoa entraria no sonho da outra, né? Por que ela faria isso? E obviamente haveria um conflito ali, né? Porque você tem a sua... como é que fala? Liberdade. Você tem um cenário seu, né? Cada um tem o seu cenário. Você vai entrar no cenário do outro cara, que é uma coisa construída pelo subconsciente dele, e lá provavelmente tem umas brisas, né? Mas por que o cara entraria na cabeça do outro? E o filme se baseia muito nisso. Como é que eu posso dizer? Esse serviço, esse trabalho que o cara está desenvolvendo, de entrar na mente do cara para ou tirar alguma coisa de lá de dentro, ou plantar alguma coisa lá dentro. Ele vai precisar da arquitetura para isso. E isso é interessante. Onde a arquitetura entra nisso aí, Dadá? No sonho. Já é um começo. Não, mas se a gente trazer para o mundo, pro real, né, sem falar do sonho aí, eu acho que é um pouco do que o papel do arquiteto, né? A gente planeja cidades, projeta edifícios e de uma certa forma ali, a gente acaba impactando a pessoa ali, né? Então é como se a gente invadisse o sonho dela ali e a gente criasse novas visões, perspectivas ali e o jeito de viver naquele espaço, né? E é um pouco do que o filme retrata ali, é um pouco que a gente acaba fazendo, né? E diga-se de passagem que tudo isso que você está falando, que as pessoas, o sonho das pessoas, o que elas constroem no subconsciente, ele é baseado numa realidade, né? Que foi construída, né? Alguém projetou. Enfim, a realidade... O quão importante é
o arquiteto, né, na criação desses espaços que vão estar tanto na realidade quanto no sonho das pessoas. Tanto que arquitetos costumam brincar muito com a questão do a gente trabalha de um jeito que realiza sonhos. Então isso não deixa de ser uma criação e tá dentro de um sonho de alguém também. Eu acho que aí pode ser um pouco dos dois pensamentos, tanto o que você já criou fazer parte do sonho dele depois, quanto a coisa que ele sonhou, depois o arquiteto, de certa forma, poder construir aquilo, sabe? Acho que nos dois sentidos. Tanto a casa sei lá, a rua que eu passo todo dia, que pode estar no meu sonho amanhã, porque eu passo nela todo dia, e aí aquilo fica no meu subconsciente, quanto eu sonhar com uma casa, com piscina e com 3 andares, e eu querer depois que o arquiteto construa essa minha casa dos sonhos, sabe? Então eu acho que a gente pode fazer essas duas ligações, né? Os dois sentidos. Então o arquiteto é importante. Enfim. Tem uma cena no filme que eu acho bem legal. É quando o Cobb, que é o Leonardo DiCaprio, ele tá procurando um novo arquiteto depois que ele perdeu o que ele tinha ali, né? Então, só para mostrar como é importante que tenha o arquiteto para criar o mundo, seja o mundo real ou o mundo... Lembrando que o Cobb, que é o Leonardo DiCaprio, também é um arquiteto, e ele deixa de criar os próprios sonhos, que ele fazia isso muito no começo, pelo que dá para entender no filme, mas ele deixa de continuar criando o espaço dos sonhos por causa de alguns vícios e algumas referências que ele acaba tendo que ele sempre acaba trazendo para o mesmo ambiente. Então ele busca esses novos arquitetos e ele começa a ter uma nova função dentro do sonho, né? Então, e aí ele não consegue mais ser o arquiteto do sonho, porque ele de alguma forma está viciado na criação, então ele não consegue mais criar, não consegue mais fugir daquilo, né? Então por isso que ele precisa de mais gente para criar. Então outra coisa que a gente pode fazer a ligação do quanto o arquiteto tem que ir se renovando e não pode sempre projetar a mesma coisa da mesma forma, apesar de ter um monte de arquiteto que faz a mesma coisa que 50 acaba fazendo anos, a mesma coisa, mas o quanto é importante essa renovação e fugir de criar sempre a mesma coisa, né? Não se viciar numa forma de projetar. Achei importante frisar que o Cobb, Satoshi Kobe, né? O Cobb, esse é o Samuel, tá? Essa voz. Não é uma senhorinha que a gente chamou para participar da nossa gravação. O Cobb, ele teve um problema específico que acaba prejudicando o desenvolvimento do trabalho dele, né? Ele consegue sonhar, ele ainda consegue fazer essas coisas e eventualmente até projetar, mas para um serviço específico que o filme se propõe a entrar tratar, no sonho do outro, que é né? entrar no sonho do outro, para plantar ou tirar alguma coisa da cabeça do cara. A maneira como ele estava desenvolvendo os sonhos dele já não funcionava mais, porque ele estava preso a um ponto da vida dele pessoal, a um subconsciente que interfere nessa criação, né? E aí por isso ele começa a buscar. Ele não consegue mais criar arquitetos. E precisa de outras pessoas para criarem, porque ele justamente esse ponto na vida pessoal faz com que ele não consiga mais criar. E aí o filme anda para esse encontro com uma nova arquiteta, né? Que é a Ariadne, né? Que ela qual é a atriz que... Ellen Page, né? Ellen Page. E é uma estudante, é uma menina, e ela tem, digamos que para o serviço ela não tem vícios, né? Ela justamente, ela tá nova, ela não sabe nem que dá para se projetar um sonho ou alguma coisa assim, então por isso que ele procura a gente assim, justamente para que a pessoa não tenha nenhum vício e ela consiga criar à vontade, e até no começo até surpreende ele, porque ela cria umas coisas que talvez ele não teria criado, sabe? E acho que essa parte que ele faz uma mini entrevista ali com ela já é no próprio sonho dela, né? E que tem o lance do labirinto, eu acho sensacional. É uma provinha, né? É um teste, né? Se fizer uma entrevista aí pra pegar alguns estagiários, certeza que eu vou fazer isso. Sensacional. Aliás, inclusive... Fala como foi a prova. Aliás, fazendo uma referência, se não sabe sobre o que a gente pensa sobre estagiários, veja o nosso vídeo anterior. O vídeo não, né? Nossa gravação anterior. Pode ouvir a nossa outra gravação vídeo sobre estagiários. E a prova era... Você precisava criar um labirinto em 2 minutos
e que demorasse pelo menos 1 minuto para ser resolvido. Ele foi fazendo, ela pegava um papel, ele falava, vai, não deu certo, fiz mais rápido. Aí ela pegava, rabiscava de novo, aí ele, não deu. Aí até o momento que ela, sei lá, pegou e fez um bagulho circular, totalmente diferente de todas as outras opções que ela tinha feito. E aí ele falou, tá, beleza, tá contratado, né? E é muito louco, porque é um exercício muito foda de fazer, assim. Que eu lembro quando eu era criança, eu gostava de ficar fazendo labirinto, coisa do tipo. E perde muito tempo fazendo. Pensar que você precisa fazer um ali em 2 minutos e que precisa ser resolvido em pelo menos 1 minuto ali, né? Não em pelo menos, mas a sua busca da saída ali tem que durar pelo menos 1 minuto. Cara, você tem que ser um gênio. Não é um exercício muito fácil. E se pensar naqueles caderninhos ali de labirinto que tem pra ficar fazendo, tipo, certeza que o cara leva meia hora, 1 hora pra fazer cada um. Então... E a gente faz em segundos ali, né? Tipo, você segue um com o olho, já vê que não tem, já segue o outro, pô, já era. É muito. A nossa cabeça pensa muito mais rápido pra resolver do que pra criar, né? E depois que ele contrata a arquiteta, né, a ideia é que ela crie os ambientes de sonho para eles poderem entrar na cabeça de um empresário lá que eles precisam descobrir algumas informações. E aí essa arquiteta cria os ambientes de sonhos, de vários sonhos em vários níveis, né? Então cada um é um ambiente diferente. Um é um prédio corporativo, o outro é, sei lá, na Sibéria com um frio absurdo. Também mostra o quanto o arquiteto pode viajar ali na criação dos espaços ali, né? E o quanto todos os espaços precisam de arquitetura, sabe? Quanto mais o sonho vai se aprofundando, né? Quanto mais eles vão descendo, entrando melhor no subconsciente da pessoa, mais inóspito é o cenário, né? Eles começam, por exemplo, o nível mais raso, né, de um sonho ali é uma cidade, Nova York ali chovendo, é só rotina ali. O nível mais profundo que o filme abrange ali seria um 4º nível, né? Vamos chamar de 4º nível. É uma coisa na Sibéria, uma neve, montanhas, com um prédio lá no meio. Um forte no meio da neve ali. Que realmente representa ali que existe uma ação humana, né? E o quão difícil de chegar. De ir até... E até mesmo o sonho do Kobe também, né? O profundo dele é um lugar surreal, uma praia com um monte de escombros, uma coisa muito louca, assim. Bem inóspito, né? Posso dizer. E aí eu acho que uma coisa que a gente pode pensar um pouco, né? Não sei, que me veio quando eu estava assistindo, né? Tá, ela fez o teste fazendo os labirintos, e aí ela precisava criar. E aí da onde que ela puxava essa inspiração, né? E até eles citam no filme de que para criar tem que se usar o que já se conhece. Então é meio que incoerente, vamos dizer assim, tipo, para criar eu tenho que usar o que eu já conheço, mas aí o quão realmente criativo eu tô sendo, sabe? Se eu tô usando já o que já existe, né? É meio difícil de entender, pelo menos na minha cabeça, sabe? Eu não sei o que vocês acham sobre essa questão de criar usando o que já se conhece, né? Eu acho que é o caminho natural da criação. Ninguém cria nada do acaso, né? Ninguém cria nada do vácuo. Não, eu sei disso. A gente cria as coisas meio que baseado no repertório próprio, por menor que ele seja, né? É por isso que uma criança não cria nada, não tem essa capacidade, porque ela não tem repertório. Mas é tipo aquela questão que a gente aprende muito na faculdade, de tipo, tudo que a gente vai projetar, a gente acaba tendo que usar alguma referência, então a gente projeta a partir de uma coisa que já existe. Só que... Mas mais do que isso, vamos supor que o professor falasse, projete tal coisa, mas não use nada, nenhum livro como referência. Isso é impossível, porque as referências já estão na nossa mente, no nosso subconsciente, né? Você já viu uma casa, você mora em uma. Tipo, constrói uma casa com 2 andares. Por mais que ele não deixe você pesquisar e ver outros, você vai, tipo, lembrar da casa da sua avó, do seu primo, alguma casa que você já foi ou que você passou na frente. O que ele poderia falar é não use referências externas. Aí tá bom, eu vou usar a minha mente. Eu discordo um pouco da mãe em relação a criança não cria. Eu acho que ela cria a partir do momento... Nossa, é pai, agora tá defendendo. Não fala assim dele.
Acho que ele começa a criar a partir do momento que ele começa a ter referências, né? Então ele nasceu, viu sei lá, começa a enxergar, começa a ouvir, ele já começa a ter referências e em cima daquilo que ele tem, ele começa a criar. Mas aí, né, você matou a charada, ele tem referências. Tem referências, mas não que criança não crie. Não, com certeza, talvez a expressão não foi a melhor, mas quando ela nasce meio que vazia, vamos dizer assim. Né? Porque lá dentro eu acho que o HD dela tá vazio ali, né? Então quando vai enchendo o HD, mais chance vai ter. Percebe que mexer a mão assim, ela ganha não sei o quê. Mas a vantagem talvez de ter um HD menos cheio é que você também cria menos barreiras, né? Então o que é impossível, o que é possível, não existe essa fronteira, exatamente, né? Então você consegue ir além do que você acha que nós como adultos ali talvez falar, isso daqui não pode acontecer, né? Então, sei lá, uma criança desenha uma vaca voando. Você fala, não, isso daqui não existe, não pode acontecer. Né? E quem disse pra criança isso não pode existir, sabe? Então é um pouco disso que a gente ter muitos nãos, né? E aí eu acho que a gente pode já ligar um pouco ao que o arquiteto Bjarkingos, né? Ele cita esse filme, pelo menos eu entendo dessa forma, né? Quando ele cita o filme A Origem, é um pouco do que o arquiteto constrói os sonhos, né? No caso do filme. E ele, acho que enxerga como isso uma ideologia do escritório dele ali, um objetivo de justamente construir os sonhos das pessoas e ter cada vez menos nãos para poder construir, né? Então o cara fala, eu quero construir um prédio voando. O Big talvez falaria, não, peraí, a gente pode vamos tentar, entendeu? Então o quanto é interessante pensar que a gente tem tantos nãos na hora de criar e que acaba a gente provavelmente levando muitas pessoas para a mesma criação, né? Então quando a gente pensar que a gente não tem tantos nãos, a gente talvez comece a criar umas coisas diferentes, né? Eu acho que é por isso que o Bjark cita tanto esse filme e você vê isso refletido nas obras deles, né? Coisas muito diferentes de tudo que a gente já viu, assim, né? Tive um professor na faculdade que ele falava um pouco disso, né? A gente precisa criar sem pensar no que é possível ou impossível. E tudo é uma questão financeira, tudo é possível, né? Então ele deixava bem claro que, você quer fazer um prédio voando? Sei lá, a gente pensa em umas tecnologias, põe os gás hélio ali e vai fazer o prédio voar, né? Então tudo é uma questão financeira. Até que ponto a gente pode ir criando e falar, não, isso daqui não dá, isso daqui dá. Então quando a gente começa evoluindo a tecnologia, buscando novos jeitos de tentar resolver aquele problema, talvez isso aconteça. Sim, e aí eu acho que como o Cobb explica a criação, né, e o quanto a linha de criação versus o raciocínio executável é um pouco a ver com isso que a gente está falando. Eu não lembro exatamente como que ele explica essa questão da criação. Ele explica logo depois do teste do labirinto ali, ele começa a conversar com a Ariadne ali, ele começa a falar muito do como a gente trabalha o processo de criar dentro do sonho, né? E que a gente pode trazer um pouco para a vida real também, que é o lance o arquiteto precisa sonhar, precisa criar, precisa imaginar, mas ao mesmo tempo ele precisa sempre trazer ele para o chão, trazer para o real, para o fixo. Então quando ele faz aquele looping lá, não sei se vocês lembram no filme, sim. Ele faz uma setinha curva, e aí depois liga outro, ele faz um traço no meio ali. Aquele traço do meio ele chama de subconsciente, eu acho. E tudo que está perto dele, próximo dele, a outra pessoa mesmo vai acabar preenchendo aquilo. E a gente precisa estar sempre nesse ciclo aí de precisa sonhar, precisa voltar pro chão. Precisa sonhar, precisa voltar pro chão. Que é um pouco do que diferencia o arquiteto, né, como um artista dos outros artistas, né? Os outros artistas podem, sei lá, criar coisas que não precisam ser executáveis, né? Não precisa ser realidade, real, né? Não que um quadro ali que ele pinta uma loucura ali não seja real, né? Mas não precisa da lei da gravidade ou não de alguma precisa questão dessas questões física, técnicas, né? E o arquiteto é um artista, mas que, querendo ou não, precisa trazer tudo para a forma executável e de como isso vai ser feito na realidade, porque o papel, na hora que você está projetando lá, ele aceita tudo, né? Tudo que você quiser, ele aceita. Então, a gente o arquiteto é um artista que tem que fazer com que essa arte consiga ser realmente... talvez por isso também que tem a questão do será que o arquiteto é artista ou não, né? Será que o que ele faz é arte, né? Sim. Então acho que acaba entrando um pouco nesse aspecto, né? Acho que tem uma coisa legal também que o Cobb fala, que é o que é inspiração, né? Eu acho que ele tem uma justificativa bem legal no filme, que ele fala que inspiração é tudo aquilo que a gente começa a criar e não sabe a origem dele.
Então ele fala que tudo que a gente cria vem de referências, vem de algum ponto que a gente criou ali, mas a inspiração é quando a gente resolve uma solução e não sabe de onde ele veio. Isso ele chama de inspiração. E que eu acho que isso faz total sentido. Faz total sentido. Então, como no sonho, ele cita muito... a gente tá fazendo aqui, tá acontecendo as coisas, e aí ele pergunta pra Ariadne ali, né? Você sabe como você chegou aqui? E aí ele explica a inspiração. E aí que ela fala, não, peraí, mesmo, como que a gente chegou nesse bar? E aí ela se toca que tava sonhando. Que tava sonhando, né? E aí é o toque da inspiração. É interessante, é total real, né, essa questão. Inspiração é justamente o que você realmente fala que, peraí, isso aqui não existe em nenhum outro lugar. Por mais que exista, né, e aí você não consiga lembrar de onde que veio, essa que é a inspiração. E porque é ele tá no subconsciente ali, ele fez, sei lá, você pegou uma referência A com uma referência B, juntou na sua cabeça ali, você não sabe como, e surgiu, resolveu o problema. E aí ele chama de inspiração. Acho genial isso. Genial esse pensamento. Mas eu acho que essa questão de que muitas pessoas falam de que o momento de criação, ou às vezes até na arquitetura, às vezes o cara fala que estava tentando lá, ficou o dia inteiro tentando achar uma solução num projeto, e o cara fala, pô, não dá, hoje não dá mais, vou pra casa, aí quando ele vai tomar banho, pá! Aí, tipo, ele até anota no box ali a mão, sabe, pra não esquecer aquela ideia, porque de repente vem, sabe? Então, por mais que você não esteja pensando naquilo, ou você está sonhando, né? Você está dormindo, o seu subconsciente vai te levar para aquele problema e talvez te dar uma solução naquele momento, né? Então, o quanto o sonho te ajuda a criar também, né? Interessante isso. Criar uma coisa que é irreal, mas ao mesmo tempo você consegue trazer para o mundo real e executar ali, né? Às vezes talvez está ligado com a questão do eu tô tão focado nisso que você esquece que tem em volta, né? Sim. E aí quando você sai daquele mundo ali seu e você vai curtir, sei lá, vai pro bar, vai jantar com a família, sei lá, você acaba tendo alguns insights externos ali que acaba solucionando problemas que do seu foco inicial ali que você não estava conseguindo mais resolver, né? Sim. E talvez isso esteja ligado também com o subconsciente ali, que é a base das referências mais instintos, né? Então, quando a gente começa a agir com essas referências que a gente tem, o que a gente consegue produzir com elas, né? Então, se a gente pegar exemplo, né, que agora eu tô fazendo trabalho de mesa, né? Pô, é um puta desafio fazer um desenho de mesa ali, né? E quando eu desenhar uma mesa, uma mesa, fazendo design de uma mesa. Design de uma mesa. E aí a gente começa a ver, eu comecei a ver que o tampo é o de menos. Então todas as mesas que são premiadas aí, é muito mais pela questão estética ali das pernas, da estrutura da mesa, do que pelo tampo. O tampo não, é difícil você fugir da solução que já existe. Porque senão ele perde a função de mesa. Exatamente. Então, de apoio. De apoio, Então se a gente parte do princípio ali que a gente precisa de referência para criar, e aí a gente tem um desafio de desenhar uma mesa, que a ideia é fazer esse produto para que seja uma linha de produção e seja vendida. Putz, é um desafio ali que eu tô pensando, tô quebrando a cabeça e eu não consigo sair do mesmo ponto de imaginar uma tampa ali com as perninhas. Que a gente já tem tantas referências e todas são tão parecidas que a gente talvez seja um pouco daquele vício que a gente falou que o Cobb tem de talvez não conseguir criar mais nada de sonhos, porque a gente já tem tanta informação igual sobre aquilo que a gente não consegue imaginar isso de uma forma diferente, né? Então essa inspiração é mais difícil de chegar ali, né? Você não sabe de onde vai vir porque tudo é igual, né? E aí se você muda um pouco o desenho, talvez acaba mudando a função ali do objeto. Virou cadeira, né? Virou cadeira. E aí, tipo, você sai um pouco do que foi pedido para você criar, né? Então é sempre um processo complexo ali, né? E aí uma outra coisa que eles citam no filme que é a questão da arquitetura paradoxal. Eles mostram isso de algumas formas, né? E acho que a primeira forma como eles mostram é uma escada que chega... Você sobe a escada e você chega... descendo. Você sobe descendo ou sobe voltando para o início dela ali, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão do... A arquitetura paradoxal é difícil de explicar, não sei se eu consigo passar essa informação ali, mas sei lá, um modelo da arquitetura paradoxal é a escada que chega no próprio início dela ali, né? Tem um artista plástico, não me lembro o nome dele agora, alguma coisa Escher, que ele tem algumas pinturas, algumas imagens que mostram um pouco desse paradoxo, né? Uma escada que leva você ao mesmo lugar,
ao mesmo tempo que ela sobe, ela desce. Ele usa um pouco de ilusão de ótica ali, né? Pra você enxergar dessa forma. Total ilusão de ótica. Você, dependendo da maneira como você olha essa escada, inclusive no filme acontece isso, a câmera tá olhando de cima e você vê a pessoa subindo. Quando a câmera, ou o contrário, né? A câmera tá olhando de cima, você vê a pessoa descendo. Quando a câmera muda o ângulo e vem pra baixo, aí você vê que a escada que ele tava descendo, na verdade, é uma subida. E dá uma loucura na cabeça ali. E eu acho assim, galera, pra gente já ir finalizando, acho que a gente pode só falar, sei lá, voltar um pouco àquela questão do que o filme passa da importância do arquiteto, da arquitetura para as pessoas, né, para a vida das pessoas na sociedade, né, e nem pensar que o arquiteto ele não faz só o seu banheiro ali que detalha as pastilhas, a cuba que vai no seu banheiro, mas ele faz ele que projeta, ele é urbanista também, então ele que projeta toda a sua cidade, as casas que você passa todos os dias provavelmente foram pensados e projetados por arquitetos ou não, ou engenheiros civis ou não, mas o quanto é importante isso ser planejado e pensado, né? E o arquiteto é bem capaz e pode fazer isso, né? E quanto isso pode alterar a vida, né? E mexer na vida das pessoas. Ou não, também. Pode ser falei tudo sozinho, galera, tipo, se pá. Pode ser tudo um sonho, né? É que aí começa a entrar em várias questões, né? Eu sempre acreditei e acredito, né, que todo mundo tem um pouco de arquiteto. Por isso que isso fode a nossa profissão. Não que fode, eu acho que acaba ajudando, né? Porque ajuda a decifrar um pouco o sonho que ela tem ali, que talvez ela não consiga tangibilizar. Eu acho que o papel do arquiteto é muito isso, né? Todo mundo imagina espaços, né? Desde criança a gente fala, eu quero um quarto assim, assado, imagina se eu tivesse isso no quintal. E eu acho que o papel do arquiteto acaba sendo muito mais. Vamos realizar isso de um jeito bacana e talvez trazendo até novos níveis de sonhos ali que talvez ele não tenha alcançado ainda. O meu sonho sempre foi ter uma casa na árvore, que eu via nos desenhos e nos filmes americanos, sabe? No jardim. O cara tem 12 anos aí, cara. Pô, cara, seria muito legal, cara. Eu tenho uma amiga que projetou uma casa de árvore. Sério mesmo? Foi contratado pra fazer uma casinha na árvore, assim. Nossa, que animal. Na verdade é um espaço vazio, né? Mas a estrutura disso não é fácil, velho. Se é pra apelar, tem um programa na Discovery, sei lá, algum desses daí, que é só de projetar a casa na árvore. É uma empresa americana, tipo, virou um reality show, né? Os caras fazem umas casas absurdas no meio lá da floresta, sabe? Tudo de madeira, muito legal. Mas é casa pra adulto. É casa pra adulto, exatamente. É tipo o Robson Crusoe ali, né? Que mora no meio da mata. Ali, mas é legal que você vê que os adultos chegam ali com uma demanda, né? Sei lá, o cara, eu vou casar e quero fazer a minha despedida de solteiro com meus amigos da faculdade aqui. Então ele pede, né, para os caras fazerem uma casa na árvore baseado numa coisa que ele gostaria desde garoto, da adolescência, com os caras. É o meu caso esse aí. Tá. Vou contratar essa empresa. O outro cara foi pedir lá por causa da família, meus filhos, eu tive quando era criança. Então sempre tem uma coisa que vem da infância e o cara agora adulto consegue executar. Aquele desejo, né? O sonho tem muito a ver, né? Então, galera, acho que é isso da origem, né? A gente passou pro fim. E espero que vocês tenham gostado. Assistam o filme, pensem também, interpretem da forma de vocês. Vocês estão livres para passar os comentários de vocês aqui embaixo. Acho que muita gente vai discordar da gente, né? Porque a gente também não conseguiu discorrer muito sobre o filme, né? É difícil pra caramba. É um filme bem complexo e provavelmente cada vez que você assistir você vai enxergar coisas diferentes, talvez cancelar coisas que você tinha imaginado na primeira, entendido na primeira, você vai entender de outra forma na segunda vez. Então assistam, deem seus comentários, suas opiniões. Bom, a gente achou que o tema ia ser mais fácil de ser discutido, acho que ficou meio confuso talvez para quem tá ouvindo, meio complexo, mas eu acho que faz parte. Acho que a gente tá aprendendo também aqui com o programa, a gente não tá tão à vontade ainda, mas espero que nos próximos programas a gente melhore. E o mais legal de tudo, se não melhorar, esse aqui talvez seja o último. Não, e o melhor de tudo é o seguinte, é que a gente vai ouvir isso aqui depois de editado. Se ficar uma bosta, você que tá aí nunca vai ouvir. Não, aí qualquer coisa fala, putz, foi um vacilo da galera aí, vamos ouvir o próximo.
Bom, acho que é isso. Agradecer aqui o Coworking Arc por ceder o espaço. Obrigado, Coworking. E eu acho que é isso. Espero que, assim como o Dada falou, espero que vocês tenham gostado. Isso daqui é real, não é um sonho. Boa lembrança, viu? E se você estiver dormindo no ônibus ouvindo a gente agora, é real. Então acho que é isso. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Semana que vem tem mais um Arc 2P.